4 de fevereiro de 2014, é uma terça-feira. Nosso verbete é de número 2923. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 10 máximos. O tema de hoje é insônia, da somatologia. E o verbete foi redigido pela verbetógrafa veterana, professora Kátia Aracaki. A professora Kátia é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95 e docente em Conscienciologia desde 96. Autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia. Tenepsista desde fevereiro de 2008, Epicom desde novembro de 2011 e ela é também mestre em gerontologia. A insônia é a dificuldade de adormecer ou manter o sono, caracterizando distúrbio ou disfunção quando excede o período de 30 dias, independentemente de problema de ordem física e sem utilização de substâncias capazes de alterar o ato de dormir. Na pensenologia, o holopensene pessoal da somatologia. Na fatologia, a insônia leve, a insônia moderada, a insônia grave, a insônia psicofisiológica, a insônia idiopática, a vigília prolongada. O descuido da carga horária de sono, as perturbações de humor, as expectativas aflitivas, os soníferos do momento, o quase vício. Na parafatologia, a falta de higiene consciencial, a falta de desassim, a euforia descontrolada, a inabilidade para lidar com os pós-fácios dos originais fetais. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção que tem uma taxologia com 12 manifestações diferentes de insônia, listadas em ordem alfabética. E na remissiologia nós destacamos alcova contaminada, ansiedade, autodesorganização, estafa intelectual e tranquilidade. E na frase enfática, dormir é necessária à saúde consciencial. A insônia prejudica os altos desempenhos da consciência, causando-lhe diminuição da concentração, hipomnésia, fadiga, irritabilidade e erros cotidianos. Na questionologia, você sofre de insônia? Já pesquisou as causas da insônia e procurou tratamento especializado? Na bibliografia específica, nós temos 13 fontes bibliográficas. Agora a gente tem aqui a mega-análise do João Paulo, com 20 itens. Vigília, fadiga, assonia, estresse, ansiedade, insonolência, agripnocoma, antissomática, sonoterapia, repouso, distúrbio, disfunção, intoxicação, perturbação, desequilíbrio, psicossomatologia, cronopsicofisiologia, cronobiologia, somatologia e fisiologia. Agora, professora Kátia, a gente já tem aqui algumas perguntas de teletertulianos, tem também aqui os tertulianos presentes, mas eu queria que, antes de mais nada, você contasse para a gente da sua motivação para escrever sobre o tema insônia. Como você teve essa ideia? Por que você resolveu escrever sobre isso? Dulce, eu escrevi esse verbete no final de 2010, início de 2011. Nessa época, na tertúlia, muitos teletertulianos faziam perguntas sobre questão de insônia. E isso me chamou bastante atenção. E também eu tenho uma amiga que ela sempre teve problema de insônia, então eu sempre tive muito interesse em estudar o assunto, porque ela não é da área da saúde, para poder ver como que eu poderia ajudá-la. Então, nessa época, eu resolvi escrever esse verbete, eu comprei vários livros, dei um pouco para essa minha amiga, os outros eu li. E esse verbete também ele tem um diferencial, porque na época que eu comecei a escrever, o professor Valdo falou que ele ia fazer um verbete sobre o tema. E eu passei todo o material que eu tinha para ele, e ele, na hora, falou assim, não, então, já que você está escrevendo, vai em frente, eu não vou escrever. Então, eu fui e pesquisei na bibliografia dele também, o que ele já tinha escrito sobre o assunto, para poder incluir
né, e ficar uma abordagem mais rica. Tanto é que todas essas palavras bem difíceis que estão no verbete, né, são derivadas da bibliografia do professor Valdo. Então, essa foi a minha motivação para desenvolver o verbete. Interessante essa história aí desse verbete. Cada verbete tem uma história, né? Tem uma origem, assim, e essa elasticidade do percentual autobiográfico é muito interessante. Sim, também. Aí, no caso, você está colocando uma questão bem específica de interassistência, né? Sim. Bacana, muito bom. Agora, então, na estrangeirismologia, tem aqui a primeira pergunta, na página 16, na primeira linha. Ele pergunta o que significa o pervigilium. É a questão da vigília, né? Em vigília. Ou seja, é o problema aí crucial da... a pessoa não adormece, insônia, né? Fica sempre na vigília física ordinária, sempre acordada. E na fatologia, na página 16, na primeira linha, ele pergunta quais são as diferenças entre a insônia leve, moderada e grave. Existe uma classificação internacional de distúrbios do sono que eles têm assim bastante detalhado, né, uma série de distúrbios, derivações e tudo mais. Nesse caso daqui, leve, moderado e grave diz respeito às repercussões para o insônia, né? Então, a pessoa ela tem um efeito leve na vida cotidiana dela, esse efeito é moderado ou esse efeito é muito prejudicial. Então, de acordo com essa classificação, é isso que significa, em linhas gerais. Tá certo. Agora, também ele pergunta, na página 16, na terceira linha, o que é a gripe no coma e a cacossonia. A gripe no coma é uma condição em que a pessoa está doente e ela parece estar dormindo, que está dormindo, mas, na verdade, ela está desperta e ela está delirando. É um estado bem específico de uma condição assim nosográfica. E qual que é o outro? O outro é a cacossonia. Cacossonia, de caco, de quebrado, né? Esse sono partido. Então, existe um tipo de insônia que a pessoa acorda várias vezes durante a noite. Então, caracterizaria essa cacossonia. Agora, na fatologia, na última linha, você poderia comentar sobre o medicamento Sonhari? Qual a sua opinião sobre o uso da melatonina vendida livremente em outros países para o tratamento da insônia? Esse medicamento Sonhari eu nunca experimentei, não conheço ninguém que tenha tomado. Agora, é um medicamento de base fitoterápica, é composto de melissa e valeriana, então com menos repercussões, né, efeitos colaterais. E em relação à questão da melatonina, a melatonina ela teve assim, um seu auge, ela ficou na moda, principalmente nos anos 90. No Brasil, ela não é liberada como complemento alimentar, né? Isso é muito usado nos Estados Unidos. As pessoas usam tanto para ajudar em questões do sono, referentes a jet lag, as dificuldades, então, quando a pessoa viaja, né, com muitas horas, pelo menos 3 horas de fuso horário, que isso daí já dá uma mudança, uma alteração no sono da pessoa. Agora, muita gente usou e usa melatonina para outros tipos de problemas de saúde. Olha, a literatura sobre o assunto é controversa. Muita gente fala que não faz mal e outras pessoas falam que faz mal. Eu não sou médica, né? Eu sou psicóloga, então, assim, até legalmente, eu não posso ficar opinando sobre medicamento, porque eu não tenho especialização em farmacologia. Então, isso teria que se consultar um médico, se você tem interesse e tudo mais. Agora, eu sei que em pequenas dosagens, as pessoas compram e usam para questões de jet lag, e eu conheço pessoas que falam que têm resultados satisfatórios. Muito bem. Agora, também tem uma outra pergunta, também sobre a
a gripe no coma, a cacossonia, mas ele pergunta também sobre a sonipatia. Sonipatia também, é na mesma linha, né? Apatia de doença, de patologia e relacionada ao sono. As doenças em geral, né? As doenças do sono em geral. Sim, doenças do sono. Agora tem uma pergunta aqui de Madrid, Espanha. Na segunda linha, você poderia falar da vigília prolongada? De que maneira ela pode trazer a insônia? Muitas pessoas elas não têm assim um horário regrado em relação ao sono, né? A hora de dormir. E elas muitas vezes entram noite adentro, trabalhando, se divertindo, conversando, e isso altera o ritmo, né, do corpo, do sono, dos hábitos. Até antes de começar a tertúlia, eu estava aqui conversando com uma pessoa que o indicado, né, para a pessoa envelhecer com saúde, ela tornar os hábitos cada vez mais rígidos em termos de horários. O horário para acordar, o horário para dormir, o horário para se alimentar, para descansar, para fazer exercícios. Então, o corpo físico, ele funciona muito melhor quando a pessoa tem ela casa o relógio biológico com o relógio, né, da hora, digamos assim. Então, por exemplo, uma pessoa que ela todo dia ela acorda às 6 da manhã, vai dormir 11 da noite. Aí no final de semana ela sai, ela tem uma programação até mais tarde e ela altera tanto o horário de dormir quanto o de acordar. Muito provavelmente no domingo, quando chegar a hora dela dormir, ela vai ter dificuldade e na segunda-feira pela manhã ela também vai ter dificuldade de levantar. Então, isso daí seria um exemplo de como essa vigília prolongada, ela pouco a pouco, ela pode gerar um quadro de insônia. Agora, você, especialista aí nos gerontes, né, com seu mestrado em gerontologia, você tem algum estudo sobre isso, dessa questão de como se processa a insônia entre os gerontes, entre os mais novos? Tem alguma indicação específica sobre isso? As pesquisas, né, mostram que a população mais acometida por insônia são as mulheres, terceira idade e tem um outro grupo também. E pessoas com problemas de ordem mental, né, com problemas psiquiátricos também. Então, tipo depressão? Depressão, ansiedade, a questão das demências e uma série de outros tipos assim de patologias. Alguns especialistas falam que a partir de 45 anos de idade, a qualidade do sono começa a se deteriorar. Outros já falam que não, que isso daí depende muito de como é a qualidade do sono daquela pessoa específica. Mas fato é que, com o envelhecimento, uma série de funções fisiológicas, a fome, a sede, o próprio sono, né, elas começam a diminuir, né? Então, assim, por exemplo, uma criança, um bebê, ele dorme o quê? Um bebê dorme 17 horas por noite. Uma pessoa da terceira idade, 5 horas, 4 horas já são suficientes. Então, o que explica isso? Ele precisa dormir, porque o hormônio do crescimento vai funcionar durante o sono, né? E aquilo é importante para o desenvolvimento do corpo físico. A partir de uma certa idade, esse hormônio já funciona mais como um renovador, um regenerador das células, né? E a partir do envelhecimento, isso daí também tende a diminuir. Então, a questão hormonal, o metabolismo cai, por isso que se a pessoa não tiver cuidado, ela vai engordar. E também as comorbidades, né? Porque tem a insônia pura, que é a insônia primária, que a pessoa tem um distúrbio do sono, então ela vai tratar a insônia em si. Agora, tem a insônia que ela é derivada de outros problemas de saúde que a pessoa vem a ter. Então, como o geronte ele costuma, ao longo do tempo, desenvolver alguns problemas, algumas doenças, é muito mais fácil, né, dele desenvolver essa insônia secundária, em função de problemas físicos que ele vai desenvolvendo.
Tá? Não sei se clareou. Não, claro, claro. Agora eu fiquei pensando aqui nesse momento que o fato de boa parte dos gerontes, não digo todos, mas em geral, assim, ele tem mais tempo livre, vamos dizer assim, mais tempo disponível para a vida em geral, né? E talvez isso gere também uma ansiedade por ele, ao mesmo tempo, precisar de menos carga de sono, né? E isso deve complicar para alguns, né? É que assim, Dulce, a variedade em termos de estilos de vida de gerontes é enorme. Os problemas sociais são muito graves, né? Então, por exemplo, no Brasil, mais de 80% dos idosos da classe C sustentam os familiares. Familiares, não estou falando esposa, descendentes, filhos, netos, agregados, entendeu? Então, vamos supor, uma pessoa, né, um idoso que já tem uma aposentadoria pequena, aí ele se aposenta, essa aposentadoria, né, não dá nem para ele se manter, e muitas vezes ele ainda tem na casa dele uma série de outros parentes, descendentes, e ele é o responsável por sustentar aquelas pessoas. Então, muitos voltam a trabalhar, muitos têm que se virar, porque, assim, às vezes tem filho que usa drogas, tem filho que tem algum problema e não tem condições de trabalhar, outros é por realmente malandragem. Mas, então, a realidade dos idosos é muito diversificada, muito heterogênea, sabe? E, agora, o que assim, é uma preocupação mundial, porque a população está envelhecendo, as políticas públicas elas são muito precárias, salvo em pouquíssimos países. Então, é um problema assim, que vai afetar a vida de todo mundo, todos nós. Querendo ou não, tendo idosos ou não na família, nós vamos ter que entrar para ajudar de alguma forma, porque os governos não estão se mexendo nesse sentido, e é um problema social enorme que, em pouquíssimo tempo, em menos de 10 anos, por exemplo, no Brasil, o número de idosos deve aumentar 6 vezes mais do que é hoje, e as condições de cuidados, de atendimento à saúde, de assistência social, são muito baixos, sabe? São muito limitados. Claro que essa condição exige mais cuidados, mais atendimentos, mais especialidades. Exatamente, um atendimento totalmente especializado. Um idoso não é, digamos assim, um adulto só mais velho, ele tem características muito específicas. Os tratamentos eles devem ser todos multidisciplinares. Não adianta uma pessoa que não tem uma especialidade, uma especialização em terceira idade, ela vai ter dificuldade de tratar, mesmo, vamos supor, um idoso tem um problema gastrointestinal. Uma condição é ele tratar com um médico especialista em gerontologia, geriatria, e a outra condição com um médico que não tem essa especialização. Então, assim como os neonatos, os bebês, eles têm técnicas, tratamentos, assim, características muito específicas, as pessoas de terceira idade também. Então, se a pessoa não tiver um conhecimento mais aprofundado nesse sentido, em vez de ajudar, pode piorar. E dentro do que você colocou, a questão pela própria vida que ele já teve, né, a questão da exigência da medicina focada na singularidade consciencial, parece que fica mais forte com o idoso, né? Porque a pediatria, né, todo mundo acabou de nascer ou está naquela mesma faixa etária, os perfis são mais ou menos semelhantes, tirando a questão social e uma questão étnica ou outra. Mas na questão do idoso isso varia muito, porque depende do estilo de vida, das condições sociais, da questão genética, dos cuidados com a saúde, ou seja, de uma série de fatores que cada idoso que vai se tratar é uma realidade singular, como você está falando. E daí não dá para generalizar, entendeu? Tem que ver aquele caso específico e quais são os recursos que ele possui,
né, e que possam ser utilizados também para a melhoria da qualidade de vida e de algum problema de saúde que ele venha a ter. Muito bom. Agora, em sindromologia, na página 17. No final da terceira linha, você pode, por favor, explicar a síndrome do negativismo? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Síndrome do negativismo é a pessoa que já tem uma condição mais do pessimismo, do mau humor, né? De achar a vida ruim, de abordar tudo pelo pior lado. Então, isso daí vai gerando a questão, a pessoa vai ficando mais irritada com o que acontece no dia a dia, mais impaciente, e isso acaba levando para quadros de depressão, de ansiedade, isso se a pessoa já não for portadora de alguma dessas patologias. E ela pede também que você coloque sobre a síndrome do climatério e as síndromes orgânicas cerebrais. Síndrome do climatério é uma série assim, de condições que a mulher experiencia antes de entrar na menopausa. Então, muitas mulheres acham que é assim, vai chegar um ponto e elas vão parar de menstruar e pronto, entraram na menopausa. Mas tem um período anterior, né, bastante turbulento para algumas mulheres, em função da oscilação hormonal, que acaba gerando uma instabilidade emocional. Então, se você pensar naqueles sintomas da tensão pré-menstrual, pensa isso mais ou menos numa fase da pré-menopausa, né? A pessoa fica bastante alterada, tem uma série também de sintomas físicos, além das questões emocionais, os aspectos psicológicos também já ficam mais mexidos. Então, seria essa síndrome daí, até passar essa fase. E quer dizer, isso vai influir diretamente na qualidade do sono? Sim, porque tudo que mexe com hormônio influencia no sono, né? O sono tem uma relação muito grande com a questão hormonal. Então, tudo que altera a questão hormonal pode ter repercussão na qualidade do sono. E as síndromes orgânicas cerebrais? As síndromes orgânicas cerebrais é, por exemplo, a questão da demência, a questão de síndromes, assim, de doenças que afetam o cérebro, tá certo? E que isso afetou o cérebro, vai mexer em função fisiológica também, tá? Agora, professora Kátia, por favor, na megapensenologia, você poderia fazer um cotejo do megapensene? Ocorrem insônias enriquecedoras e a tematologia nosográfica do verbete? A insônia é tema nosográfico, porque a insônia é uma doença, é uma patologia, né? E esse megapensene daí é porque a pessoa ela pode tirar partido, né, da insônia dela e gerar algo produtivo. Tanto é que alguma das dicas, assim, para quem tem insônia, em vez da pessoa ficar virando na cama, tentando se forçar a dormir, ou super ansiosa que vai ter que acordar no dia seguinte, ainda não conseguiu dormir, já é tarde da noite, ou se ela acordar no meio da noite, ela deve levantar e procurar fazer alguma atividade do próprio interesse, para ela se distrair até ela voltar a sentir sono e ir para a cama dormir. Então, dependendo do interesse da pessoa e aproveitando o horário da madrugada, né, que é quando normalmente as pessoas estão dormindo, essa insônia ela pode ser, digamos assim, lucrativa para o insônia. Você recomenda como uma técnica, então, essa pessoa está rolando na cama? Isso todos os especialistas em medicina do sono, eles orientam, né, que a pessoa que sofre de insônia, ela não deve ficar, né, na cama lá tentando dormir. Ela deve fazer a associação do quarto, de cama com o ato de dormir. Deitou, passaram 20 minutos, não conseguiu dormir, levanta e vai fazer alguma coisa. Esse é um tipo de insônia, né? Mas tem a pessoa que acorda no meio da noite. Então, essa pessoa também, ela deve se levantar, em vez de ficar na cama, ou muitas vezes pensando besteira ou abobrinhas, deve levantar e fazer alguma atividade útil.
Ah, interessante. Muito bom. Eu posso corroborar com essa técnica, viu? Acho que é muito boa, viu? Fala, Pilar. É muito boa essa técnica. Então, você vai lavar a louça. Imediatamente. Então, é uma coisa que ocorre mesmo. Então, é melhor. O problema é, às vezes, o estado de lucidez, de estar com insônia, mas o estado de lucidez, por exemplo, para escrever não está claro. Tá? Então, vai fazer uma atividade manual. Eu vou ver se ficou louça do dia seguinte, do dia passado, para não ficar para o dia seguinte, aproveita o tempo, né? E vai lavar a louça, às vezes uma varridinha, sabe? Uma coisa que às vezes passa, assim, coisas leves, assim, que possa arrumar uma prateleira, uma gaveta, e parece que passa o tempo, parece que o tempo passa mais rápido do que se ficar rolando na cama, né? Agora, é importante diferenciar insônia de noites mal dormidas. Sim. Né? Então, insônia é uma doença assim, que tem características bem definidas, né? Tem que ocorrer durante um período mínimo de tempo. Agora, noite mal dormida, todo mundo tem, né? Você vai fazer uma viagem, você está muito entusiasmado, você não consegue dormir. Tem lá adolescente que arruma um paquera novo, não consegue dormir, não é verdade? Você vai começar num novo trabalho, você também está meio ansioso, às vezes consegue dormir. Então, assim, tem uma série de situações cotidianas que, dependendo dos valores, né, do emocional da pessoa, do que ela gosta, do que mexe com ela, ela vai ter uma noite mal dormida. Mas isso não significa que ela tem insônia, né? Insônia tem que ser algo mais prolongado, tem que ser várias noites mal dormidas, embora com a idade, pode gerar insônia. É que, embora com a idade, eu acho que fica mais frequente essas noites mal dormidas, que eu nem chamo de mal dormida, você dorme, aquelas horas, passa, você acorda, vou fazer o quê, entende? Mais intermitente. Mais intermitente, mas não chega a ser, realmente, não é esse fato assim, nosográfico, aquela insônia de toda noite, não é bem assim, porque passa a ser até uma coisa assim, que eu acho que a gente acaba acostumando até. Né? Mas sabe, aí tem um outro lado, né, Pilar? Que mas eu estou achando boa a técnica, porque quem antes já começa a aproveitar esse tempo, ela vai ter menos ansiedade e não vai prolongar isso, não vai virar uma insônia. Mas isso daí quando não tem ansiedade, quando a pessoa acorda bem. Isso já não é tanta insônia, né? Porque, em geral, a insônia... Mas não é um treinamento anterior também? Não, mas é que não é para a pessoa ter insônia, sabe, Pilar? Insônia, digamos assim, é uma condição nosográfica, não é homeostático. E um dos maiores problemas da insônia é que a maioria das pessoas não busca tratamento. A pessoa não se dá conta que ela é portadora de insônia. Porque e está influindo na vida dela, né? Já está influindo. A pessoa vai colocando sempre a justificativa em alguma coisa, e ela, como não tem conhecimento técnico, ela não consegue identificar que ela sofre de insônia, ou que ela sofre de uma doença que gera insônia. Verdade. Enquanto ela não tratar a doença, a insônia dela não vai melhorar. Certo. Ou, por exemplo, quando eu dava aula, tinha um último horário, ia até 11h30 da noite. Né? E eu dava aula para um pessoal da sistemas de informação, que eles pegavam bem cedo no trabalho, tipo 7 horas, né? Quem trabalhava na Itaipu, no PTI, e eles iam até 11h30, depois emendavam com a faculdade, iam até 11h30 da noite, e eles eram bem caxias e ficavam até 11h30. A gente já ficou até quase meia-noite em determinados dias de aula. E o que eles reclamavam é que, quando eles chegavam em casa, eles não conseguiam dormir, porque eles estavam super pilhados, assim, em função da aula, do dia, agitado, tudo mais. Então, um dos problemas de quem sofre de insônia é a questão dos maus hábitos relativos ao sono. A pessoa ela acha que, assim, que vai ter um botão, que nem tem aqui, olha, se vocês olharem na estrangeirismologia, tem sleep switch. Isso daí quer dizer, assim, switch em inglês é interruptor. Então, muita gente acha que é assim, chegou em casa 1h, né? Vamos supor que tinha gente que ia para Santa Terezinha, ia para outras cidades próximas aqui, então levava quase 1 hora para chegar em casa. Então, a pessoa
vai chegar em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, vai apertar um sleep switch e vai dormir. Não é bem assim. Então, a pessoa tem que fazer todo um processo de desligamento. E, na época, como eu já estudava esse assunto daqui, eu fui ensinando para eles, assim, como na última aula eles já deviam ir se desconectando, e o que eles deveriam fazer quando chegassem em casa. Então, por exemplo, tomar banho. Tem gente que acha que se tomar banho antes de dormir vai acordar. Pelo contrário, se você estiver bem cansado e tomar um banho morno, aquilo vai tirar assim, grande parte do cansaço, você vai relaxar, vai ajudar na desassimilação, exatamente, e a pessoa vai ficar mais preparada para dormir. Outra coisa é chegar em casa e também não comer, digamos assim, né, que nem feito um estivador. Tem que comer alimentos mais leves, com menos tempero, adequados à digestão da pessoa, né? E para a pessoa conseguir dormir melhor. E tem que ir desplugando, né? Desplugando, não assistir, desacelerando, não assistir determinados tipos de filme, de programas na televisão, não ouvir certos tipos de música, porque senão a pessoa realmente ela não consegue relaxar e dormir. Tá certo? Criar uma rotina pré-sono. Exatamente. Né? Tem que ter isso eu acho importante. Isso é muito importante. Então, por exemplo, em relação à ingestão, né, de alimentos e bebidas, a pessoa não tomar café, evitar tudo quanto é tipo de alimento, de medicamento que tenha cafeína. Muita gente não sabe, mas esses antigripais todos têm cafeína. Então, a pessoa toma um antigripal antes de dormir. Se já tiver uma sensibilidade maior à cafeína, não vai conseguir dormir. Né? Mas guaraná, Coca-Cola, chá preto, chá mate, todos os derivados de cola, a questão de energético. Outra coisa, muita gente acha que se tomar uma bebidinha alcoólica antes de dormir vai relaxar melhor. Pode relaxar, mas a qualidade do sono é péssima, tá certo? Então, assim, tem que cuidar. Exercício físico, alguns recomendam 3 horas antes do horário de dormir. Outros já falam de 5 a 6 horas se a pessoa sofre de insônia. Né? Por quê? Porque vai mexer com a temperatura do corpo, vai mexer com os hormônios, vai mexer com a musculatura, e isso tudo influencia na hora de adormecer. Então, tem muita gente que sofre de insônia por isso, né, Pilar? Porque a pessoa ela tem péssimos hábitos, ela não sabe o que ela tem que fazer antes de dormir. Você Aí, clareou lógico, mais o contexto. Você clareou mais o contexto do cuidado com o soma mesmo. Exatamente. Né? E alguns assuntos, você não pensa também próximo do horário de dormir, tá certo? Isso daí faz parte daquelas técnicas básicas de higiene mental, higiene consciencial, né? O que você pensa, onde você pensa, em que horário você pensa, com quem você pensa, tá certo? Nós não temos essa cultura de preservar esses cuidados, né? E hoje em dia com a internet, com celular, com os tablets. Pois é. Nossa, as pessoas estão muito assim, mal educadas, né, nesse sentido. Porque elas atendem telefone em qualquer lugar, em qualquer horário. É o tempo todo mexendo na internet, checando e-mail, mexendo em tablet. Então, isso ativando, né? Ativa o cérebro. Ativa, né? Exatamente. Então, uma das causas da insônia é a ativação excessiva do sistema nervoso central. Então, por exemplo, a pessoa mais controladora, ela tem dificuldade de dormir, né? Se ela dormir, ela vai perder um pedaço do que está acontecendo no mundo. Então, não pode dormir, tá certo? E será que ela tem toda essa capacidade de controlar o mundo? O mais importante é o autocontrole, não é verdade? Pois é. Cátia. Obrigada. Oi. Aqui na página 17, em fobiologia, você pode comentar a segunda fobia? Fobiologia, alpiniafobia. Essa também é alguma relativa à questão do medo de adormecer, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que significa esse nome, sabe? Essa é uma das palavras que está lá no Pacíficos. Redutores do autodiscernimento. Mas é alguma coisa nessa linha, assim. Os dicionários, eles são mais generalistas, né? Se não for um dicionário bem técnico,
ele não explica muito bem. Ele coloca tudo dentro desse bolo de dificuldades para dormir. Tá. Eu fiquei curiosa porque você colocou o Thomas Edison aqui na masculinologia. Você pode comentar? Porque ele era um insone, né? Tanto ele quanto a Marilyn Monroe, eles eram insones. São 2 exemplos de personalidades que sofriam de insônia. Mas ele aproveitava os períodos de insônia para ser criativo? Seria? Ele com certeza, né? Porque como ele tinha muito interesse na questão das invenções, das pesquisas, a pessoa, quando geralmente já tem um perfil assim, ela acaba aproveitando. Agora, a questão é quando a pessoa ela não tem algum interesse ou ela não consegue se distrair, né? Então, por exemplo, por que vocês acham que aqui na mitologia eu coloquei o Deus da morte? Está lá, ó. Talvez porque a pessoa tenha medo de morrer, sei lá. Tem gente que tem medo, né? Principalmente quando a pessoa idosa, muita gente idosa tem medo de adormecer e morrer. Por quê? Porque às vezes também a pessoa ela consegue perceber consciex e tem consciex que fala que vai matá-la, vai levá-la, coisas assim, né? Isso também acontece. Mas outro fato que é bem conhecido é que muita gente morre de overdose, né? Overdose de remédio para dormir. No caso da Marilyn. Tá certo? Exatamente. Então, assim, esse é um problema, né? A questão da overdose de drogas, de remédios para dormir e outras coisas mais, soníferos. Ok, obrigada. Agora, na fatologia, segunda linha, insônia idiopática, ela pergunta, a insônia idiopática está no sentido de doença de origem desconhecida? Não, insônia idiopática está na página 18, na taxologia, é a número 7. É uma insônia que começa desde a infância ou da juventude e permanece na adultidade. Essa é uma insônia que faz parte da classificação internacional dos distúrbios de sono. Ela continua a pergunta, considerando que, ela pergunta, no caso da insônia idiopática, está no sentido de doença de origem desconhecida? Então, mesmo você já tendo clareado que não é isso, mas ela pergunta se seria um mito analisar a insônia, então, como sendo uma doença de origem desconhecida, considerando-se que, do ponto de vista energético e multidimensional, a causa, muito possivelmente, será algum tipo de bloqueio ou interferência de consciência? Olha, existe uma série de quadros, né, dentro dessa condição do estudo do sono, que para quem entende um pouco de energia, de multidimensionalidade, nota nitidamente, né, que aquilo dali, a medicina às vezes dá determinadas explicações, mas que tem componentes energéticos fortes. Então, por exemplo, é interessante porque estudando a história da insônia, né, na Idade Medieval eles falavam que muitas vezes as mulheres sofriam de insônia porque vinham espíritos malignos, os íncubos, e se deitavam em cima das mulheres e faziam pressão sobre a parte torácica, e a mulher muitas vezes nem conseguia respirar direito, e tinha uma série de mal-estar e não conseguia adormecer. E eles hoje explicam, né, que não, que isso daí hoje pode ser a apneia, né, ou as hipoapneias do sono, mas a gente sabe que se a pessoa sofre algum tipo de semipossessão, de heterassédio, isso é muito comum, não é verdade? E outra coisa, dependendo com que a pessoa trabalha, o nível de patopensenidade que ela tem, na hora de dormir, tudo aquilo vai em cima da pessoa, tá certo? Então, a higiene pensênica, ela é importantíssima para evitar a insônia. Porque se a pessoa teve muito pensene doentio, né, nosográfico, patológico ao longo do dia, quando ela dormir, isso não vai cessar. E isso vai fazer o chamariz, a afinização com determinados padrões energéticos e de consciex. E também a gente nota, né, existem aquelas que são as chamadas parassonias, que são uma série de comportamentos,
em que a pessoa se movimenta muito. São quadros assim que acompanham as insônias, né? Ou seja, acompanham uma má qualidade do sono, que é o bruxismo, que é a questão do terror noturno, que é a questão do sonambulismo, a pessoa que fala durante a noite, e outras coisas mais. Em muitos desses casos também, se a pessoa for clarividente, se ela tiver uma sensibilidade energética, parapsíquica, e ela estiver dormindo com a outra pessoa que possui essas parassonias, ela consegue verificar nitidamente que ali tem a presença de consciex, né, de algum processo também de descoincidência, como acontece na catalepsia. Então, muitos quadros ainda não são explicados pela ciência convencional. Mas isso daí eu acredito que nossos psiquiatras, nossos médicos, o pessoal da OIC, da consciência terapia, ao longo do tempo, eles vão acabar escrevendo e deixando isso mais bem explicado. Na parafatologia, na última linha, você poderia expandir a inabilidade para lidar com os pós-fácios dos originais fetais? Pós-fácios dos originais fetais, né? Esse daqui é uma expressão desenvolvida pelo professor Valdo Vieira e que diz respeito às inspirações que a pessoa tem depois que ela finaliza o trabalho e ela vai dormir. Então, quando ela tira o foco daquele tema, daquele assunto que ela estava pesquisando, escrevendo, elaborando, e ela vai se recolher, muitas vezes, devido a todo ali, ela já está aquecida, já está pensando no assunto, já trabalhou muitas horas com aquele tema, e ela começa a ter inspirações, ideias, né, nesse sentido. A pessoa ela tem que ter uma disciplina também. Por quê? Porque se ela não tiver, ela vai passar o resto da noite só anotando esses pós-fácios. Então, se ela começar a ficar muito empolgada, eufórica, porque às vezes tem consciex no meio, amparador, e aquilo vai dando, né, um bem-estar enorme, a pessoa ela não vai dormir e no dia seguinte, se ela tiver atividades sociais, precisar trabalhar, não puder dormir até um pouco mais tarde, isso vai acabar afetando o sono dela. Agora, professora Kátia, deixa eu fazer um parêntese aqui sobre essa questão que você colocou na definição dos 30 dias. Tecnicamente, a insônia, então, é caracterizada por esse período de 30 dias. É assim, na questão de classificação de doenças, Dulce, tem critérios bem assim definidos, sabe? Então, tem assim, o que seria uma insônia inicial? Inicial não, né? Um período mínimo para aquilo se caracterizar como insônia, uma insônia mais prolongada, uma insônia cronicificada. Isso tudo é estudado, é muito pesquisado e tem isso bastante definido na hora de classificar, sabe? Agora, nas suas pesquisas, o que você sugere em termos de timing para a pessoa que tem insônia? A partir de quanto tempo de insônia você acha que a pessoa já deve procurar ajuda? Eu acho que não é timing, eu acho que é prejuízo. A partir do momento que a pessoa começa a ter uma série de efeitos negativos de uma má qualidade de sono, ela deve procurar um especialista. O tratamento da insônia também é um tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque vai depender do tipo da insônia, né? Se é aquela insônia pura, se é uma insônia já, né, derivada de outros problemas de saúde, e aquela condição. Se é uma insônia secundária, ou seja, uma insônia que é o efeito de uma outra doença que a pessoa tenha, se ela não tratar esse problema que ela tem, ela não melhora da insônia. E o problema da insônia é que traz uma série de prejuízos físicos, sociais, profissionais, financeiros. A pessoa pode se acidentar, pode gerar acidentes para outras pessoas. Os atributos mentais caem, concentração, a atenção, a memória, né? Então, assim, a partir da insônia, outros problemas vão surgindo. Então, se ela tem uma insônia primária não tratada, isso com o tempo pode levar a uma insônia secundária. Então, eu acho muito sério. Eu acho que tudo aquilo que sai
de um estado de equilíbrio que a pessoa conhece em si, ou quando as pessoas começam a falar, mas fulano, você está esquisito, você não era assim, você está apresentando comportamentos diferentes, a pessoa deve buscar ajuda especializada. Porque o problema de qualquer tipo de problema de saúde, doença, tudo mais, é que quanto mais tempo demora para ser diagnosticado, muitas vezes pior é o prognóstico. Então, você vê caso de câncer, se é logo no início, é muito mais fácil de reverter. Quando aquilo já está muito avançado, às vezes é irreversível, tá certo? E, em geral, as pessoas negligenciam muito, né? São muito negligentes em relação à saúde, elas vão empurrando com a barriga, vão deixando para lá, elas não querem ir a médico, tem muita gente que acha besteira gastar dinheiro com médico, a pessoa acha que ela vai melhorar, que aquilo é uma fase ruim, ela dá uma desculpa, tenta atribuir uma causa externa, mas não importa. Eu acho que qualquer diferença no funcionamento físico, a pessoa deve procurar uma ajuda. E um dos profissionais que é recomendado de se procurar é a questão do neurologista, tá? São assim uma especialidade médica que é bastante dedicada a esse assunto. E um indicador importante é esse ato de acordar cansado, ou tem outro indicador mais? Esse daí é um dos principais, né? A pessoa acorda e ela sente que ela não descansou, ela não está bem disposta para começar o dia, ela sente muita sonolência ao longo do dia, e isso tem até testes, né? Tem um tipo de testagem que é para ver em quanto tempo que a pessoa consegue adormecer ao longo do dia. Então, parece que em intervalos de 2 horas, eles fazem esses testes também em períodos de 20 minutos diferenciados, e se a pessoa consegue deitar e dormir em menos de 5 minutos durante o dia, a não ser que ela tenha um bom domínio energético, um bom domínio de relaxamento, que não é o que a maioria da população tem. Mas, se não for esse caso, de um autodomínio holossomático maior, geralmente é porque a pessoa está defasada de sono. Tá? Então, esse também seria um outro sintoma. Agora, a falta de sono, ela gera muitos sintomas, né? A questão da irritação, do mau humor, da impaciência, da ansiedade, da impulsividade, do desânimo. Então, tem N consequências. Muito bom. Agora, em tecnologia, vamos adiante, aqui temos bastante perguntas. Na página 17, primeira linha. O que é a técnica do biofeedback? Essa técnica daí é uma técnica que utiliza eletrodos que a pessoa coloca, geralmente nos dedos, nas mãos, e que é possível, através da questão do som ou da questão de imagens, a pessoa observar o nível de relaxamento que ela conseguiu alcançar. Então, existem até aparelhos de biofeedback que são jogos eletrônicos. E para a pessoa passar de uma fase para outra, ela tem que relaxar cada vez mais. E aí é interessante, né? Porque imagina, você está jogando, você vai vencendo as fases e você não pode ficar animada, ansiosa, entusiasmada, nada, porque senão você volta aos estágios anteriores. Então, tem aparelhos assim que usam imagens, até de forma lúdica, e tem aparelhos que não, usam só a questão sonora mesmo, e serve para a pessoa mensurar a capacidade dela de relaxamento. Existem para diversos propósitos, mas no caso aqui, para essa condição de sono, o que eu conheço, o que eu já vi, são esses 2 tipos. Agora, na página 17 também, síndromologia, você poderia abordar as 2 primeiras síndromes, a síndrome da fase atrasada do sono e a síndrome da fase adiantada do sono. Fase atrasada do sono é quando a pessoa ela tem um horário de referência para dormir, vamos supor, 10 horas da noite. E chegou 10 horas, ela não consegue dormir, 11 horas não conseguiu dormir, meia-noite não conseguiu dormir, e vamos supor que ela também acorde todos os dias às 6 da manhã. Chega no dia seguinte, como ela não conseguiu dormir às 10, às 6 horas ela também não consegue acordar. Então, ou seja, aquele horário de referência, ele sofre um atraso para acordar e
para dormir e para acordar. E a frase adiantada é o contrário, a pessoa dorme 10 da noite, quando chega 8 horas, ela já está cambaleando de sono, não aguenta mais ficar acordada, e também ela desperta muito antes do horário que ela costuma acordar. Agora, na megapensenologia, seria culpa, medo ou pendências uma das razões para o megapensene insônia, autovigilância doentia? Pode ser tudo isso junto, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de dormir, porque até a gente comentou isso antes, fala que vai morrer, não é verdade? Agora, muita gente não dorme, é preocupação, né, gente? Preocupação com dinheiro, preocupação com familiares, preocupação com situações no trabalho. Então, isso tem que ser considerado também, né? Na vida moderna, você vê uma mãe que tenha filhos adolescentes, esses filhos saem, né? Vão para a noite, vão para as baladas da vida. Dependendo do perfil da mãe, ela não consegue dormir até o filho, a filha chegar em casa, não é verdade? Então, assim, tem uma condição aí também que pega o mundo moderno, né, a sociedade hoje, que isso também tem que ser considerado. Agora, em coloquiologia, na página 16, ouvir ditados populares na hora de dormir não seriam gatilhos disparadores da insônia? Depende da pessoa, não é verdade? Tem que ver o que relaxa a pessoa e o que excita, o que ativa a mente da pessoa, tá certo? Então, por exemplo, quem gosta muito de pensar em algumas ideias, se na hora que a pessoa for dormir ela começar a pensar nisso, ela vai ter ideia atrás de ideia e não consegue dormir. Então, é aquela condição, a pessoa ela tem que governar a própria mente, não pode ser governada pela mente dela. Agora, na fatologia, primeira linha de baixo para cima. Acho que você já comentou sobre ela quer saber sobre o medicamento Sonhare, seus efeitos e onde adquiri-lo. Olha, medicamento Sonhare, eu já falei anteriormente, eu não tenho nenhuma experiência prática, não conheço ninguém que tenha tomado, né, mas fazendo a pesquisa para escrever esse verbete, me chamou a atenção, porque é um medicamento fitoterápico à base de valeriana e melissa e que não vai criar dependência química como um sonífero. Os soníferos, a recomendação dos médicos é que eles sejam tomados em períodos muito curtos, diante de situações de estresse muito elevado que vão causar um prejuízo enorme para a saúde da pessoa. Mas os soníferos viciam, os soníferos propiciam uma baixa qualidade de sono, e eles acabam gerando uma série de quadros negativos em termos comportamentais, que depois a pessoa não se lembra, desde a pessoa que acorda no meio da noite, ela fica agressiva, né? Ela usa o guarda-roupa como banheiro, e assim, coisas totalmente nonsense, né? Totalmente assim, comportamentos bem patológicos, em função da medicação. Agora, por que muita gente não deixa a medicação? Porque quando a pessoa para de tomar o remédio, ela tem essa insônia que está aí descrita na taxologia, que é a insônia de rebote, a número 4. Então, ela tem uma piora da insônia dela e ela interpreta isso como uma sinalização para ela voltar a tomar a medicação. Assim como é muito difícil também tratar os insônios que são dependentes químicos. Por quê? Porque para ele conseguir superar a insônia, ele vai ter que passar pela crise de abstinência, né, de uma cocaína, de um álcool, seja lá a droga que for, tá certo? Então, é lógico, ele não consegue parar de usar, aí passa a noite inteira acordado e depois dorme o dia inteiro, né? Que isso é o que acontece com muitos drogadictos. Agora, professora Kátia, o que a senhora acha de pessoas que só conseguem dormir com a TV ou aparelho de som ligados? Isso daí são mau hábitos, né? Isso daí é igual a criança que só dorme com um ursinho de pelúcia, né, com a mãe ninando no colo.
Então, isso daí a pessoa associou o ato de dormir com um determinado estímulo e depois ela acha que ela só consegue dormir se aquele estímulo estiver presente. Isso não é ideal, porque pode chegar a uma situação que a pessoa não vai ter televisão, não vai ter rádio, não vai ter esses aparatos e ela não vai conseguir dormir. Sem falar da qualidade Sem falar. da programação. Exatamente, né? Das assimilações. Porque tem que considerar muito o aspecto energético, holopensênico, tá certo? A questão do holopensene mais equilibrado, mais limpo, né? Isso é muito importante para a pessoa ter uma boa qualidade de sono. Agora, os banhos de sol podem ajudar a combater a insônia? Sim, existem vários tratamentos, não só a base do banho de sol, né? Do sol em si, da questão da luminosidade natural e também da luminosidade artificial, né? Isso daí, eu não tenho detalhes assim sobre isso, mas tem técnicas de ativar, né, para a pessoa ficar mais acordada durante o dia. Então, ela passa 1 hora nessas lâmpadas especiais, né, que são usadas nesses tratamentos. Isso, pensa só nos países nórdicos, nesses países que têm 3 horas de sol por dia e o restante todo do dia fica escuro. Então, as pessoas sofrem muito de depressão, de transtornos de sono e outras coisas mais. Então, já existem tratamentos nesse sentido. E essa questão da indicação da luz natural também, ou até dessa luz específica artificial, é indicada para os casos de jet lag, né? Então, jet lag tem uma orientação. Se você está viajando para leste, é um determinado tipo de atitude que você vai fazer. Se você estiver viajando para oeste, é outro tipo de orientação que você deve ter. A função do horário adiantar ou atrasar? Exatamente, Interessante, nunca tinha pensado. Então, se for para leste, o ideal é a pessoa não dormir, né? A pessoa ficar acordada até o horário de dormir. Aí, oeste já são outras recomendações. Mas isso a gente pode falar mais em verbete de viagens. Aguardem, em breve. Está no prelo. Viagens internacionais e tem um outro. Viagem de férias. Viagem de férias. Então, qual que é o ideal? A pessoa que já tem uma dificuldade maior de dormir ou confusos horários, se ela tiver alguma viagem, principalmente a trabalho, ou que ela tenha um compromisso social, ela chegar vários dias antes para ela poder fazer a adaptação do sono. E se ela tiver algum compromisso também muito sério, marcar no horário, que seria o horário correspondente ao que ela estaria acordada no local de origem dela, porque senão corre o risco dela não conseguir atender o compromisso. Agora, como lidar com o sono durante a TENEPS? Aí o sono durante a TENEPS, a pessoa tem que ver em primeiro lugar qual o horário que ela faz a TENEPS, não é verdade? Porque, vamos supor, se a pessoa ela tem um dia muito cheio, com muito trabalho, muitas atividades, e ela faz a TENEPS à noite, isso daí já mostra que ela está cansada, né? Então, às vezes, uma técnica é a pessoa descansar um pouco antes. Chegar em casa com mais antecedência, descansar, tomar banho, fazer uma alimentação leve, né, fazer uma boa desassim, para quando chegar o horário da TENEPS, ela estar mais bem disposta. Agora, se ela faz a TENEPS de madrugada, também tem que ver se ela tem facilidade para acordar cedo, não é verdade? Tem pessoas que são mais notívagas, então, quando chega de manhã, a pessoa está um caco para acordar. Então, é a adaptação do horário ao relógio biológico pessoal. Agora, outra condição é também a questão energética da TENEPS, não é verdade? Então, isso, às vezes, quando a pessoa está doando energias, é normal ela sentir uma sonolência, um pouco de moleza, mas isso daí, com o tempo, ela vai criando mais de resistência, digamos assim, ficando mais forte, e ela consegue fazer essa doação sem sentir tanto sono. Isso a gente vê nas dinâmicas parapsíquicas, nos cursos de campo, no acoplamentário, né? Quando a pessoa, às vezes, está liberando uma quantidade maior de energia, tudo mais, ela não tem um bom condicionamento físico, nem holochacral, e aí ela adormece. Agora tem que ver, porque se a pessoa estiver nos meses iniciais da TENEPS, pode ser que esteja passando por um tratamento, né, feito pelos amparadores,
ou o próprio holossoma dela esteja se ajustando à técnica da TENEPS. Porque não pode a pessoa estar há vários anos fazendo TENEPS e toda hora que ela vai fazer a TENEPS, justo naquele horário, ela sente sono. Aí tem alguma coisa errada. Faz TENEPS em pé, se vira, né? Muda horário, toma uma chuveirada gelada antes. Tem que ir tentando de tudo, até ficar acordado. Você quer perguntar? Kátia, sobre bruxismo, você pode falar um pouco sobre a causa e tratamento, por favor? Olha, bruxismo, que eu saiba, né? Não sou super especialista nisso, mas tem uma relação com a ansiedade, tá certo? Então, em geral, pessoas mais ansiosas, elas tendem a comprimir, né, a arcada dentária durante a noite e a ranger os dentes. E isso daí pode até trincar dente, né, quebrar dente. Hoje em dia tem uns aparelhinhos que a pessoa pode colocar na boca, né, para ajudar nesse sentido. Mas é muito importante essa identificação da causa emocional, desse perfil, né, emocional que a pessoa possa ter e o que ela pode fazer para superar isso. Só uma curiosidade, etimologia dessa palavra, você sabe qual é? Não, não sei. Tudo bem? Agora, em terapeuticologia, página 19, segunda linha. Você pode falar sobre a terapia de restrição do tempo no leito? Essa terapia de restrição é justamente a pessoa ficar o tempo que ela vai dormir apenas, né? Então, vamos supor, foi dormir. Alguns especialistas falam que até 20 minutos, outros falam 10 minutos, né? Mas alguns já estendem para 20 minutos. Se a pessoa não dormiu, levantar e fazer outra coisa. E também existe uma técnica que é assim, a pessoa não dormir demais, tá certo? Então, ela dormir X horas durante a noite, durante o dia não tirar cochilos. Se ela tirar cochilo de no máximo 1 hora, e tem que ser bastante, com muitas horas de antecedência do horário que ela vai dormir. Então, ou seja, ela não pode deitar e dormir na hora que ela bem entender, para procurar regrar, né, e ver se ela consegue dormir à noite como ela precisa fazer. Professora Kátia, aqui uma pergunta da Polônia. Na fatologia, página 16, segunda e terceira linhas, você poderia, por favor, expandir sobre o ato de acordar cansado e as olheiras? Então, o ato de acordar cansado é uma das características da insônia, né? A pessoa, às vezes, ela até dormiu, mas ela acorda mal. Então, por exemplo, quem toma sonífero tem muito essa sensação. A pessoa dormiu, né? Porque o medicamento fez ela apagar. Muito embora, com o tempo, isso vá criando uma dependência e a pessoa também vai precisando aumentar as doses, né? Porque senão aquela dose anterior já não consegue mais ter o mesmo efeito. Então, essa condição de acordar cansado, isso tem que ser pesquisado, porque isso é a sintomatologia de vários tipos de problemas, né? Incluindo a insônia aí. E a questão das olheiras é justamente derivado disso, embora as olheiras também possam ter outras origens de disfunções orgânicas. Por isso que é muito importante a pessoa consultar um médico, um especialista, os médicos do sono, ou seja, não tentar ficar resolvendo o problema sozinho, porque pode ser uma gama enorme de problemas físicos. E, às vezes, a pessoa leiga, ela não vai ter a capacidade de identificar qual é o problema que ela tem. Por exemplo, uma pessoa, ela pode estar com uma deficiência de vitaminas, sais minerais, uma deficiência nutricional, e ela apresentar um quadro de insônia. Então, a pessoa mal nutrida, em geral, ela sofre de insônia. Uma pessoa que come muito fast food, intoxicada, vai sofrer de insônia também. Então, são muitas causas. Por isso que é importante, tem vários testes, vários tipos de questionários, várias, já assim, pesquisas realizadas nessa área, e é muito importante consultar um especialista da área de saúde. Médico. Eu não sou médica, tá? Eu sou psicóloga. Falar dormindo ou sonilóquio é um tipo de insônia? Quais as causas e consequências quando isso perdura na adultidade?
Sonilóquio faz parte das parassonias, né? E é justamente esse quadro daí. E tem que ver, é a pessoa pura ou é a pessoa composta? Porque se for ela composta, já é um quadro de semipossessão, não é verdade? Aí, no caso, teria que tratar com questão de estado vibracional, trabalhando mais as energias, fazendo uma reciclagem pensênica, para acabar com o quadro da semipossessão. Mas, se não for isso, aí, na adultidade, isso acontece, né? Pessoas que falam durante a noite, eu não tenho leituras mais aprofundadas sobre o assunto, então eu não sei assim te falar exatamente qual seria a causa e tudo mais. Mas isso é na mesma linha das pessoas que levantam, que fazem movimentos, né, e depois nem se lembram do que aconteceu. Sonambulismo. Não, a questão do sonilóquio é uma parassonia. São comportamentos... Mas tem a ver com sonambulismo. É da mesma linha. Pode ter, né? É do grupo das parassonias. Sonambulismo é um dos tipos de parassonia. Que às vezes está associado, né? Eu conheço uma pessoa que tem as duas. Agora vamos lá, na paradoxologia, página 17. Você pode comentar o paradoxo da vigília contínua a reduzir a lucidez? Pois é, isso daqui, né, para nós simples mortais, que ainda não somos semiconscientes, né, não atingimos esse estado da semiconsciencialidade, o que acontece? Quando a pessoa dorme mal, os atributos caem. A concentração, a atenção, a memória, a associação de ideias, o juízo crítico, a questão cerebelar também diminui, então os reflexos ficam mais atrasados, a questão psicomotora, motora, né, ela fica reduzida e, consequentemente, a lucidez também. A consciência, dentro de um corpo físico, um corpo humano, ela precisa do sono. O sono é reparador, o sono refaz a questão energética, a questão somática, a questão psicológica, a questão mental, a questão emocional. Então, essa é uma necessidade do corpo físico. Assim como nós precisamos respirar oxigênio, precisamos beber água, precisamos nos alimentar, nós também precisamos de dormir. Isso daí faz parte das leis da fisiologia humana, tá certo? Agora, na trinomiologia, página 17, última linha. Você, por favor, pode desenvolver o trinômio assim antipática, pesadelo, insônia? Qual seria a forma mais eficaz, diz assim, para evitar esse trinômio? A forma mais eficaz é a pessoa ter pensenes equilibrados, pensenes ortopensenes, pensenes cosmoéticos, bons pensenes. Pensenes são pensamentos, sentimentos, né, e energias, os comportamentos da pessoa. Então, por que a pessoa faz ansinha antipática? Ela faz ansinha antipática, em geral, porque ela tem alguma antipatia em relação a algum fator externo, algum fator que acontece com ela. Se a pessoa não tem, isso não vai acontecer. Então, vamos supor, uma pessoa é preconceituosa. Quando ela entra em contato com aquele objeto do preconceito dela, em geral, ela vai ter uma repulsa, uma repugnância. E isso, automaticamente, já vai gerar uma ansinha antipática. Tá certo? Esse acúmulo de assins antipáticas geram os bloqueios energéticos e que isso, com o tempo, pode gerar uma heterasedialidade mais cronificada, até quadros de semipossessão. Então, é muito importante não deixar que haja um acúmulo de assins antipáticas, porque é como se fosse, digamos assim, a formação de camadas de energias gravitantes negativas que a pessoa vai acumulando no holochakra, na psicosfera, no chakra, em algum chakra específico. Então, a profilaxia disso é a pessoa pensar positivo, ser mais otimista, né, mais equilibrada e trabalhar bastante as energias. Isso vai ajudar a evitar esse trinômio. Aqui na fatologia você faz uma série, né, na primeira linha, e eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro você começa falando ali, logo o segundo já, né? Insônia leve, insônia moderada e insônia grave. Aí a primeira pergunta é essa: você poderia
classificar para a pessoa já saber, ó, isso já é um caso de insônia, assim, pra diferenciar os 3 graus. E depois você continua, insônia psicofisiológica, insônia idiopática. Aí depois você pode explicar esses 2 tipos também? Sim, essas insônias, leve, moderada e grave, tem relação com o grau de prejuízo para a pessoa, tá certo? Isso daí já tem assim uma classificação que eu tenho até aqui, né, a classificação internacional dos distúrbios do sono, e que eles caracterizam muito bem isso, né? Mas basicamente, assim, para te explicar em linhas gerais, seria essa condição, o quanto que afeta a pessoa. Tá certo? Afeta num grau moderado, leve ou um grau já gravíssimo. Assim, tem a ver com o período de tempo que ela demora até dormir, ou o período que... Tem a ver com a quantidade de dias que ela teve insônia e do grau. Então, vamos supor, o grau de irritação que ela ficou no dia seguinte, o grau de mau humor que ela ficou, o grau de cansaço que ela ficou, isso tudo pode ser mensurado, sabe? Então, vamos supor, aquela pessoa, sabe aquela pessoa que acorda super mal-humorada, que ninguém consegue lidar com ela na hora que ela acorda? Né? Então, isso daí, ó, os familiares saem correndo, a pessoa geralmente acaba brigando com quem ela mora. Isso já é um grau bastante grave, não é verdade? Agora, tem aquela pessoa que ela acorda mal-humoradinha, mas meia hora depois ela já consegue superar. Tá? Às vezes pode ser até um mau hábito, mas decorrente da insônia. Então, é isso daí que são, digamos assim, como que eles mensuram esse grau leve, moderado e grave. Tem uma série de parâmetros, né? Mas, assim, falando para você de uma forma mais geral, seria isso. E a outra... a psicofisiológica, João Paulo, é uma insônia que muitas vezes a pessoa aprende. Então, vamos supor, a pessoa ficou internada no hospital, passou por algum tipo de tratamento. Então, em hospital, como é que acontece? A noite inteira entra gente, né, enfermeira, entra médico, entra tudo, né? Aí a pessoa, naqueles dias que ela estava no hospital, ela não conseguiu dormir direito, acordava muito durante a noite, mesmo porque ela era manipulada, né, e tudo mais. Aí, quando ela vai para casa, ela continua não conseguindo dormir direito. Então, essa seria uma insônia psicofisiológica, decorrente de algum fato, de algum episódio específico. Então, vamos supor assim, o 11 de setembro. Será que o pessoal em Nova York conseguiu dormir depois dos atentados lá? Se a pessoa não sabia fazer um autoencapsulamento, se a pessoa não era muito alienada da realidade, difícil, né? Toda uma situação pública, uma calamidade, o holopensene muito conturbado. Mas aí o que acontece? Às vezes, aquele evento, ele acabou, ele passou, mas ficou resquício. Entendeu? E aí a pessoa, às vezes, desenvolve uma insônia em função disso. E essa idiopática é um tipo de insônia que começa ou na adolescência ou na infância, e a pessoa continua com essa insônia na adultidade. Tá? Agora, a verbetógrafa já ouviu falar da influência da lua cheia causando insônia? Não, isso não. Em algumas pessoas, se sim, por que acontece? Aí pode ser a questão da lenda do lobisomem, não é verdade? Medo do lobisomem e da insônia. Kátia, na interaciologia, você tem várias interações interessantes aqui. Eu queria que você explicasse sobre a terceira interação, que é a interação noites mal dormidas e envelhecimento precoce. Logo abaixo dela tem a interação sonífero-sono superficial. Depois tem mais uma. Noites mal dormidas e envelhecimento precoce é porque o sono faz parte da fisiologia humana, não é verdade? E a qualidade do sono é necessário para a pessoa poder ter um envelhecimento natural, digamos assim. Porque quando a pessoa dorme, uma série de hormônios funcionam no sentido de ajudar a pessoa a se restaurar energeticamente, a vitalidade e tudo mais. Então, se a pessoa vai ficando sem dormir, vai havendo um desgaste maior. É a mesma coisa de você ter um carro que você nunca desliga esse carro, tá certo? Então, a depreciação, dele vai ser muito maior
do que o carro que você desliga. Isso para tudo, para objetos materiais, isso, né, tem vários determinantes, até sapato, né? Dizem que o mesmo sapato você deve dar pelo menos 48 horas antes de você usá-lo normalmente, para ele voltar ao formato inicial, para a questão do tipo do material do sapato se recompor. Então, se a gente tem um sapato que a gente usa sem parar, a vida útil daquele sapato tende a diminuir. Tá? E a questão de sonífero e sono superficial é porque o sonífero ele ajuda a desligar a pessoa, mas é um desligamento forçado. Isso faz com que a pessoa ela não tenha um sono natural. Ela não tendo um sono natural, ela não consegue se restabelecer, ter aquele sono reparador que é necessário. E ela não entra em determinadas fases do sono. Até você que é arquiteta, né, existe uma expressão na medicina do sono que é chamada arquitetura do sono. E isso é usado quando é feito aquele exame, a polissonografia, né, eles vão mapeando, fazendo justamente o mapeamento de como a pessoa funciona em cada uma dessas fases. Tá? Então, os medicamentos, as drogas, elas muitas vezes elas não permitem que a pessoa entre em determinadas fases do sono. Tá? E aí, logo abaixo, 2 linhas abaixo, no finalzinho ali, você fala da interação, horário irregular de trabalho e insônia. Isso é muito sério, porque, além das pessoas que são plantonistas, tem aquelas pessoas que, assim, elas trabalham na hotelaria assim, na questão de segurança é assim, na aviação é assim, elas trabalham X dias e descansam X outros dias. Né? Então, vamos supor, trabalha 5 dias seguidos e depois folga 3. Ou, muitas vezes, o pessoal da enfermagem, numa semana o turno é de manhã, na outra semana o turno é à tarde, na outra semana o turno é à noite. Não tem relógio biológico que consiga se adaptar a essa variação das atividades, tá certo? Então, isso é péssimo, assim, para a fisiologia, para o sono, para os hábitos, é muito ruim. Né? Isso talvez possa fazer com que a pessoa fique mais estressada, mais irritada, fica mais estressada. Outra coisa, o sistema imunológico, né? Porque a imunologia da pessoa cai. Não dormiu direito, a pessoa fica muito mais suscetível a ter problemas de saúde, pegar gripe, resfriado, vírus, bactérias. Fica muito mais fragilizada. Obrigada. Agora, para a verbetógrafa. Sou cuidadora de familiar e gostaria de aplicar o arco voltaico. A pessoa tem marca-passo. Caso não possa, quais outras técnicas posso aplicar nessa pessoa? O que você acha? Olha, eu realmente não sei falar sobre esse assunto, porque no dicionário de argumentos da conscienciologia, né, da autoria do professor Valdo Vieira, tem um verbete que fala justamente que pessoas que usam marca-passo não devem trabalhar com as energias, né, com questão de ectoplasmia. Então, eu não sei também como que um cuidador poderia lidar com a pessoa que tem marca-passo. Assim, nesse sentido, eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, então eu prefiro me abster e não dar nenhuma orientação. Eu também não saberia. Isso, o ideal seria conversar com o EPICOM, que seja médico, e até aqui a André está sugerindo a questão do professor Hernande Leite, que é cardiologista. Bem lembrado, né? Claro, ele é cardiologista. Exatamente, E é justamente a instituição que ele cuida, né, faz pesquisas nesse sentido. Agora, sem querer dar chute nenhum, me parece que seria bom a pessoa aprender a fazer o estado vibracional, né? Isso aí não deve fazer mal. Mas, enfim, o ideal é consultar aí especialista, cardiologista. Agora, professora Kátia, você quer falar sobre o assunto? Você quer perguntar? Vamos lá. Professora Kátia, sugestão, né? Ali na parte das técnicas, você pensou ou conhece, né, para incluir o treinamento autógeno do Schutz? Como uma das técnicas indutoras do sono? É aquele antigo da década de 30, de sentir o peso
sentir o peso da mão, sentir o peso do pé, que favorece... Ah, tá. Esse daqui eu coloquei, eu nem sabia que tinha esse nome, não. Tem algum lugar que a questão do afundamento no colchão. Eu pensei se tinha a ver com isso, eu não conhecia esse nome. Eu coloquei em algum outro lugar aqui, mas eu não coloquei na tecnologia. Aqui, ó, na tecnologia, a técnica de afundamento no colchão. Porque realmente eu não conhecia com esse nome daí. Vale a pena, porque o treinamento autógeno, a pessoa ela aprende, vai fazendo com ela mesma, com partes do corpo, né? E não depende de nenhuma... É uma técnica de relaxamento, técnica de relaxamento, né? bastante antiga, mas bastante poderosa também. Uma outra sugestão de deixar... Eu acho que já, de alguma forma, você comentou, principalmente na melatonina, mas... Talvez a maioria das pessoas não saibam o impacto negativo que é a televisão, computador, iPad, enfim, qualquer fonte luminosa na última hora ou 2 horas antes de ir para a cama. Quem tem insônia, em geral, bem lembrado. Tem parar de assistir televisão, computador, a mesma leitura, não ser leitura em iPad. É bem diferente ler um livro do que iPad é esse horário próximo do sono, porque ativa muito, né, a questão da... E aí você também me lembrou, André, da questão da poluição eletromagnética, né? Então tem muita gente que tem problema para dormir porque está muito intoxicado com essa poluição. E principalmente quem é dessa área mais tecnológica, tem muito aparelho em casa, muito wireless, né? E hoje em dia tem aparelhos que mensuram, né, o grau de poluição doméstica e nos ambientes de trabalho também, e isso afeta muito a qualidade do sono. Isso na época que eu escrevi esse verbete, eu ainda não tinha muito conhecimento sobre isso, não incluí aqui. Mas é bem importante. Acho que vale a pena, porque, pelo que eu estudei, são 2 coisas. Tem a poluição eletromagnética, mas a própria luz, né? A questão da luminosidade. Que a luminosidade causa na tanto produção. Tanto é que, chegando próximo do horário de dormir, o ideal é a pessoa não ficar em ambiente muito claro, né? Senão vai ter dificuldade. A própria luz, né? Em casa também, ligando abajur, ligando aqueles olhos de gato, que isso daí ajuda a ficar mais a penumbra e a pessoa relaxar e adormecer. Outro questão hormonal que você comentou e uma sugestão, né, de talvez incluir, mas fica como reflexão, que uma vez eu ouvi isso de um médico e entendi, não vou conseguir explicar todo o processo aqui, mas me impactou bastante, assim, quando a pessoa tem episódios de insônia, e às vezes, não necessariamente ela fica 30 dias sem, mas ela tem ali 3 noites, aí passa um tempo de novo, 2 ou 3 noites, passa um tempo de novo, que o corpo, para compensar a insônia, gera uma dose maior de adrenalina. É comum a pessoa ter insônia e, às vezes, no outro dia ela fica muito ligada. Para compensar aquela insônia, então o corpo gera mais hormônios e que isso causaria no organismo assim, a sensação de um vício parecido com o vício em cocaína, algo assim. Então, esse pico de adrenalina que vem para compensar a falta de sono causa um bem-estar, entre aspas, mas causa aquela questão de estar muito ligado. Então, da pessoa própria estudar que, às vezes, a insônia começa a gerar um efeito... Vamos dizer, ela está mais ou menos viciada na insônia, né? Foi mais ou menos esse termo que ele usou. Então, para a gente entender essas oscilações hormonais que causam. E depois que nivela, fica tranquilo. Mas naquele período que ela está com insônia, eu acho que isso deve acontecer com quem dá plantão também, que não dorme. Tem que ficar muito ligado, né? O organismo tem que gerar alguns hormônios que compensem. E além dessa geração, né, essa defesa negativa do organismo, a pessoa muitas vezes acaba usando algum tipo de estimulante, né? Café às vezes e outras coisas mais, para ela conseguir ficar acordada, para ela manter o ritmo de trabalho. E daí é difícil, porque assim, a pessoa, para ela se desintoxicar, ela vai passar um período mais farol baixo, entendeu? Diz que o café leva 16 horas para sair do organismo, né? A cafeína. Agora imagina então, o café que ela tomou hoje vai afetar tempo. A próxima noite. E quem fuma também, né? Questão da nicotina, tudo mais. Então, assim, às vezes, para a pessoa melhorar de alguns problemas de saúde, aparentemente ela tem uma piora. Isso a gente vê, né? A pessoa às vezes não usa nenhuma substância mais tóxica, mas vai fazer uma dieta de desintoxicação, né, com alimentos mais naturais, mais orgânicos, e durante um tempo a pessoa parece que ela está meio doente, né? Ela fica mais mole, ela fica mais fraca,
Mas por quê? Porque tira esses estimulantes e o organismo começa a ter uma produção mais natural de algumas substâncias e aquilo vai se regulando, mas dá uma fraqueza temporária. E às vezes a pessoa não consegue suportar esse período nesse estado. Uhum. Posso dar mais Pode, uma sugestão sim. na terapêutica? Sim. Um efeito bem interessante também, você falando da dieta, é a proteína. Cortar a proteína à noite. Isso é. A Bem partir de específico. 4, 5 horas antes de dormir, o ideal é não comer proteína. Aí o que favorece mais é a questão dos carboidratos, né? O carboidrato ele é muito mais indutor do sono. Da questão da serotonina. Posso fazer uma última pergunta? Pode, eu fiquei fica à vontade. curiosa em saber o porquê você escolheu esse tema. Esse tema daqui eu escolhi em 2010 e foi uma época que na tertúlia tinha muitas perguntas sobre insônia dos teletertulianos. E também na época eu estava tentando ajudar uma pessoa que sofre de insônia há décadas. E aí eu fiquei interessada, né, como aquilo estava muito recorrente nas tertúlias e eu queria escrever um verbete, aí foi por isso que eu escolhi esse tema. Agora, professora Kátia, em paradoxologia, você poderia falar um pouco a respeito dos paradoxos? E também você poderia correlacionar com o período antilucano e a técnica de dormir 5 horas por dia? Eu perdi um pedacinho da pergunta. Paradoxologia, ele pede para você falar um pouco a respeito desses paradoxos. Dos dois deles. Isso. Tá. Paradoxo da vigília contínua, reduzir a lucidez, e o paradoxo do sono não reparador, né? E depois ele pede para você correlacionar esses paradoxos com o período antelucano e a técnica de dormir 5 horas por dia. Olha, a questão, vou começar de trás para frente, tá certo? Dormir 5 horas por dia depende da faixa etária da pessoa, depende da constituição física, depende dos hábitos, depende da saúde, tá certo? Então, isso tudo tem que ser visto. Agora, o período antilucano, ele é uma técnica para a pessoa que já atingiu um nível, digamos assim, de estabilidade na vida e que muitas vezes a pessoa ela pode, né, se dar o luxo de passar a madrugada trabalhando e escrevendo, seja lá o interesse que ela tiver, e ao longo do dia isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo físico, né, para essa personalidade. Então, o que acontece eu acho que aí a pessoa tem que ver quais são as condições de vida e quais são as condições físicas. Porque vamos supor, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, vai dormir 11 horas da noite, vai acordar de madrugada para trabalhar e depois, 6 horas da manhã, ela já tem que estar de pé de novo, tem que ver a médio e longo prazo o que isso vai repercutir na saúde da pessoa, tá certo? E um fator para ser considerado é a questão do amparo, porque assim, quando a pessoa está com amparo extrafísico, ela fica mais dinamizada, ela fica mais energizada e ela acha que pode tudo. E muitas vezes ela desrespeita os limites somáticos e holossomáticos. E mais tarde ela vai pagar a conta. Isso tem um verbete muito bom do professor Eliel, que é chamado pé de meia somático. Então não adianta nada se a pessoa tem um bom pé de meia financeiro, mas se ela não faz o pé de meia somático, porque aí ela não vai poder aproveitar depois, né, quando ela tiver mais experiência, mais experiência de vida, mais maturidade, poder aproveitar isso de uma forma produtiva na vida dela. Então, o paradoxo do sono não reparador é quando a pessoa dorme e ela não descansa. Isso é uma característica dessa síndrome da fadiga crônica. O que é essa fadiga crônica? É aquele cansaço que a pessoa tem, em que ela dorme, ela descansa e ela acorda como se nada tivesse acontecido. Ela não consegue se sentir melhor, ela sempre está sentindo um cansaço, tá certo? E o paradoxo da vigília contínua reduzir a lucidez é justamente que, nesse nosso nível evolutivo, nós ainda temos uma necessidade grande de dormir, precisamos dormir, faz parte, né, da nossa fisiologia, dormir assim como respirar, assim como comer, assim como beber água,
tá certo? E a pessoa que ela procurar driblar isso daí vai afetar diretamente a questão da lucidez. Agora, o que eu tenho experiência própria é o seguinte: se você picotar um pouco o seu sono, você tendo condições de fazer isso, isso ajuda na ampliação da lucidez. Então, em vez de você dormir 8 horas seguidas, você dorme 4, 5 horas. Aí você levanta e fica um pouco acordado fazendo alguma atividade. E depois você volta e dorme o restante para completar a sua carga horária de sono. Isso daí parece que não deixa a mente tanto tempo desligada, entre aspas, né? Porque mesmo quando a pessoa dorme tem atividade cerebral, e isso ajuda, digamos assim, numa condição da pessoa ficar mais lúcida. Mas só é recomendado se a pessoa tiver condições de dormir depois, senão vai ter algum prejuízo. Aqui na página 18, na sua taxologia, o item 9 eu achei curioso, né? Insônia paradoxal. Eu queria saber se isso já é um problema ou não tem o que se tratar, não tem o que fazer, já que a pessoa se engana de que tem insônia e, na verdade, ela não tem e não está tendo nenhum prejuízo com isso. Isso daí, olha, João Paulo, eu não sei como que é tratado esse tipo de insônia, sabe? Eu realmente não sei. Mas é uma patologia. Isso aqui é classificação internacional dos distúrbios de sono, tá? É uma patologia, sim, né? Porque, na verdade, ela não está tendo prejuízo, né? Acho que você coloca aqui, né? O portador se queixa, embora não tenha nenhum prejuízo, né? Então, o problema é o engano só mesmo, na verdade. A qualidade, não é? Mas acontece que assim, ó, na medicina, né, a pessoa fala que faz lá os testes, tudo, e aponta que a pessoa dormiu. Mas se a gente for ver isso do ponto de vista parapsíquico, multidimensional, o que será que aconteceu ali? Tá certo? A pessoa ela pode não ter nenhum prejuízo assim visível, mas ela pode se incomodar muito com isso. Isso em si já é um prejuízo. Aí tem que ver se a abordagem dela em relação ao sono, ao ato de dormir, ou tem que ver se não existiria algo mais, né? Porque tem que lembrar que a medicina ela vai até um ponto, depois ela não explica mais. Tá certo? E tenta encaixar a pessoa dentro de alguns parâmetros. Certamente. Eu só não sei te falar qual que é, mas com certeza existe. Agora, professora Kátia, em tratamento de dente, recebi anestesia. Nesse dia tive muita dor de cabeça e passei vários dias seguintes com insônia. A dor de cabeça e a insônia podem ter alguma correlação com a anestesia? Nesse caso, como tratar ou prevenir? Olha, aí você teria que conversar com o seu dentista e também com algum médico que conheça o seu histórico para ver qual foi a substância que foi usada nessa anestesia e se você tem alguma intolerância, alguma alergia, né, e se isso causa algum tipo de problema no seu corpo. A dica aí é você procurar os profissionais que te atendem e fazer uma pesquisa nesse sentido. Porque vamos supor, se for uma substância que você tem uma intolerância e que isso gere dor de cabeça em você. Você tem que evitar esse tipo de substância, né? Seja em medicamentos, seja em alimentos, ou onde ela aparecer. E é claro, a pessoa com dor de cabeça, a tendência é dormir mal ou não dormir. Com certeza, né? E só para ilustrar dentro dessa pergunta, uma vez eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, na época, com o melhor neurocirurgião do Rio de Janeiro. Eu fui muito bem atendida, foi tudo nota 10. Uma clínica 5 estrelas, melhor que tinha no Rio. E eu fiquei um mês depois da cirurgia com dor de cabeça. E quando eu saí do centro cirúrgico, eu lembrei agora com essa pergunta, eu falei para o meu cirurgião, né? Puxa, eu estou com muita dor de cabeça. E ele estranhou muito. Ele falou, nossa, você não devia estar com dor nenhuma. Foi interessante essa experiência. Ele não conseguiu dar conta de resolver aquilo. Eu fiquei um mês e eu concluí que aquilo foi um efeito dos medicamentos que eu tomei em
especial da anestesia. E, nossa, aquilo me deu um transtorno enorme, claro, que eu fiquei sem dormir direito e foi muito pior do que qualquer coisa do problema em si que eu... Esse é o problema, né, dos tratamentos em gerais, principalmente os tratamentos convencionais, que consertam uma coisa e causa problema em outro lugar, né? Mas é importante porque se a pessoa for tomar outras anestesias, é bom ela se informar com a substância, estudar, pesquisar, para ela não voltar a ter isso novamente, né? Agora tem que ver qual foi o tipo de tratamento do dente. É um tratamento simples? Foi uma cirurgia? Foi um canal? Né? É um dentista que ela está acostumada? A pessoa fica tensa quando vai no dentista? Isso daí, tensão muscular, gera dor de cabeça. Tem uma série de fatores que precisariam ser pesquisados. São muitos... Multifatorial. Exatamente. Bem mais Insônia complexo, é multifatorial. Então, por isso que tem que ser tratada multidisciplinarmente. Agora, na terapeuticologia, no final da primeira linha, o que é e como fazer a higiene do sono? Essa higiene do sono é a primeira orientação que é dada para qualquer pessoa que esteja sofrendo de insônia, que é justamente uma série de hábitos que a pessoa deve adotar, né, para ela se preparar para dormir. Então, desde da pessoa não tomar determinados tipos de estimulantes, café, chá, nicotina, energéticos, etc. e tal. Não fazer exercícios físicos próximos ao horário de dormir, não assistir determinados tipos de filme, não pensar em alguns tipos de assuntos, ela fazer toda uma preparação do ambiente, também observar se a cama dela, o tipo de colchão está ajustado, né, ao tipo somático dela, a questão dos travesseiros, da coberta, da temperatura ambiente. Outra coisa, ver se não tem bagulho energético no quarto, é bastante importante. E todo o ritual, o que você faz antes de dormir? Você toma banho? Com que antecedência você faz uma refeição? Você usa o quarto somente para dormir e para sexo? Né? Essa é uma orientação bastante importante. Tem pessoas que fazem do quarto o escritório, local de ficar batendo papo no telefone, de resolver problemas. Então, essa condição não é o ideal. É a pessoa usar o quarto somente para dormir e a questão sexual. Então, isso daí compreende uma série de orientações, né, muito mais do que as que eu estou falando aqui, que possam ajudar a pessoa a ter mais qualidade do sono. Agora, do ponto de vista energético, é muito importante também a pessoa trabalhar com as energias, fazer uma desassimilação, né? A questão de fazer uma asepsia energética do quarto, verificar como é que está o holopensene da casa. Então, isso também as evocações que ela faz, o que ela penseniza naquele quarto, no ambiente doméstico. Isso tudo vai influenciar na qualidade do sono. Agora, tem uma pergunta, se você poderia comentar sobre o inventor Thomas Edison. Já falou um pouco, né? Eu tenho uma mini biografia dele, né? E que eu comecei a ler naquela época, mas hoje em dia eu teria que pesquisar um pouco mais para dar detalhes de como é que ele lidava com essa questão da insônia, tá certo? Você citou aqui na citei como uma personalidade, né, que sofria de insônia. Ele e a Marilyn, né? Uhum. Tem uma outra pergunta também sobre ela. Mesmo caso, então, né? Os dois tinham insônia e, de certo modo, aí, principalmente ele, né? Uma vida ultra produtiva, né? Exatamente, porque isso daí mostra bastante, sim, que isso é comum, né? Assim, nas patologias, ver quem são as personalidades que têm essa patologia, né? E apesar disso, vivem e são produtivas e tudo mais. Agora, na estrangeirismologia, você poderia passar rapidamente pelos itens? Wakefulness é justamente essa condição da pessoa que fica acordada, né? Awake, acordado, né? Então, é a pessoa que tem uma tendência maior a ficar acordada.
Tossing and turning é a pessoa que fica virando, mexendo na cama. Então, quando a pessoa está com dificuldade de dormir. Pervirgilium, a questão da vigilância, né? O vigilante. Nuit blanche, a pessoa que passa a noite em branco, tá certo? Acordada. A questão da mente não sei como é que pronuncia, defacigatio, né? Seria a fadiga mental. O jet lag é justamente aquele problema que dá quando a pessoa viaja e ela muda de fuso horário, em geral mais de 3 horas de diferença, isso já começa a dar uma alteração do relógio biológico. E sleep switch é o interruptor do sono. Isso daí, eles falam que existem células sonogênicas, que seriam células responsáveis por fazer o desligamento, a redução das atividades cerebrais para a pessoa conseguir adormecer. Então, esse sleep switch é uma analogia a essas células sonogênicas. Só uma curiosidade. Eu não sofro de insônia, mas se algum dia eu não consigo dormir e estou deitado, não estou com sono nenhum, a minha tendência foi sempre, vamos dizer assim, quase que instintual, desde que, sei lá, era jovem, assim, adolescente, e se eu não conseguia dormir, eu simplesmente levantava e ia arranjar qualquer coisa para fazer, mesmo não importa a hora, assim. Para mim era muito, muito melhor, já que eu não estou cansado, levantar e fazer alguma coisa do que ficar ali fritando, né? Mas eu não sei se isso seria o ideal. Eu sempre, depois de um tempo, comecei a pensar, será que isso é o ideal? Ou será que eu deveria ter dormido? Eu estou forçado a barra um pouco mais, tentado fazer algum tipo de relaxamento, fora mexer com as energias, mas, digamos assim, fazer alguma técnica para um pouco tentar chegar no relaxamento, ou isso seria... Não, aí você tem que pesquisar, né? Porque, às vezes, você já não foi assim acordado por amparador para ir fazer alguma coisa? Aqui na Cognópolis é tudo diferente, né? Então, não dá assim para a gente entrar dentro de um padrão muito convencional. Aqui tem a questão do holopensene, tem a questão extrafísica, que é muito, muito visível, né? Todo mundo mexendo com energia, com parapsiquismo. Então, essa orientação muito convencional não serve. Porque, em geral, a pessoa que sofre de insônia, João Paulo, ela sofre. Ela sofre. A pessoa que é insone, ela sofre. E, em geral, a pessoa ela não tem essa atitude de levantar e fazer alguma coisa. Ela fica pato-pensenizando. Entendeu? Isso piora mais. Que pensa do ponto de vista extrafísico, né? As evocações que ela não faz, sabe? Então, essa realidade aí, nossa, é muito diferente. A questão você vê, no dia seguinte, você ficou bem? Ou, às vezes, até há uma mexida nos horários e a pessoa não ia ter nenhum momento para descansar, e naquele dia seguinte ela consegue, né? Tirar uma soneca e se recupera e fica ótimo. Ou, às vezes, dormiu uma carga horária de sono inferior à que está acostumada, mas aquilo ali teve um aporte energético de amparador e a pessoa no dia seguinte já está ótima, né? Posso dar uma contribuição? Sim, fala. Em cima do que ele comentou, assim, eu gostaria de compartilhar uma sugestão que uma vez eu recebi, e foi muito poderosa, muito simples, assim, né? Eu já sofri de insônia há um pouco mais tempo, ultimamente está bem menor, mas essa questão de levantar da cama e fazer alguma coisa é essencial, é recomendação, né? A maioria dos médicos, 10, 15 minutos, a gente não ficar insistindo muito. Agora, uma recomendação, e foi um médico antroposófico que escreveu na receita, foi bem interessante isso aí, com uma receita escrita, né, é a leitura. Mas ele foi muito enfático, você não pode ler qualquer coisa, de preferência não seja um assunto que te interesse muito, que senão aí você se liga mais ainda, né? Porque tem um pouco disso, às vezes a gente já está muito energizado, muito ligado num assunto, e da maneira dele, ele estava falando de dizer assim, e ele recomendou os livros que eram para ler.
Machado de Assis, Balzac, de preferência eu fui entendendo depois de ler que são romances bem rendados, assim, eles são bem detalhistas. Bem ricos, né? E bem detalhistas. Você entra naquilo, você esquece o seu dia a dia, né? Aí você, é uma técnica de desassimilação também, eu entendo, que você vai e ali, olha, 10, 15 minutos, puf, né? Desliga, entra naquela história e aí o sono vem. Então, assim, como sugestão, e tem a ver com a higiene do sono, né? Você se ligar em alguma outra coisa que seja leve, tem que ser um romance assim morno, vamos dizer, mas bem escrito, bem detalhado. E vai, acho que o cérebro também vai se acostumando, vai dando uma mensagem, né? De que está na hora de desligar, se ligar em alguma outra coisa. Eu já vi alguns outros médicos sugerindo por essa linha também. Além de relaxamento, de outras questões. Muito bom. A leitura de Machado de Assis e Balzac entra na receita. Fica aí a dica também, né, professora Cátia? Sim, fica Já tinha assim. comentado da importância de não ficar rolando, né, na cama. Fazer alguma coisa, né? Isso. Mudar de bloco. Isso. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de vocês, teletertulianos, de tantas perguntas, né, que nós recebemos aqui para enriquecer a nossa tertúlia. Agradecemos muito a presença de todos vocês, tertulianos, e a professora Cátia, em especial. Amanhã nós temos uma nova tertúlia, não é isso? É sobre poliglotismo. Isso, então estão todos convidados. Vamos aqui debater sobre esse tema fundamental para nós, conscienciólogos, tá certo? Voltados para o universalismo e a tares, né? Então, muito obrigada a todos e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Boa tarde. Na tertúlia de hoje nós tivemos 15 assinaturas no livro de presenças, 9 perguntas presenciais e 33 perguntas online. Agora passamos aos recados. A Marlene Coller vai falar sobre o curso Técnica de Mais um Ano de Vida. A Rosiane sobre o curso da Adriana Lopes, Opção pelo Autodesassédio. O João Paulo vai falar também sobre o curso Consicobaia. E a Beatriz sobre o curso Princípios da Saúde Consciencial. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso Técnica de Mais um Ano de Vida. É um curso modular, são 4 os módulos, e ele tem início no dia 21 de março, o segundo módulo. Então, nós temos dia 19 de julho, terceiro módulo, dia 29 de novembro, e o encerramento, de novo, 21 de março. O início e o término são nas mesmas datas. Esse curso, ele prevê aí um trabalho com tutoria. Cada aluno vai ter um tutor que vai acompanhar durante o desenrolar da sua técnica de mais um ano de vida, facilitando com que ele possa concluir essa técnica, que é uma das reclamações, é que a maioria não consegue concluir a técnica. Então, a tutoria vai auxiliar nesse sentido. Então, o aluno poderá fazer o seu planejamento técnico dessa técnica para acelerar a sua evolução, e todas as aulas, elas são práticas. O aluno vai exercitar esse planejamento, vai poder tirar todas as suas dúvidas, e as inscrições, elas podem ser realizadas na recepção do CIAEC, ou então, quem mora em outras cidades poderá fazer através do telefone 35 25 26 52. Informando também que vários alunos já de outras cidades, inclusive de Joinville, Belo Horizonte, então alunos de fora também podem participar do curso. Fazendo um planejamento bem técnico, ele pode participar sim, porque cada módulo é de 3 em 3 meses. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu vim divulgar o curso da Adriana Lopes, que vai acontecer na CIP. O curso se chama Opção pelo Autodesassédio. Então, o que esse curso ele vai estar abordando? As ideações contra si mesmo, a gente está considerando a condição do autoassédio, as convicções equivocadas sobre a realidade, o posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais de autodesassediação e a meta da autodesperticidade.
Esse curso ele vai acontecer agora no dia 10 e vai até o dia 13 de fevereiro. O diferente é que ele vai acontecer à noite, das 19 às 22 horas, ali na ACIP. Os interessados podem fazer inscrição na própria ACIP ou também entrar em contato conosco pelo telefone 2102 1421. Obrigada. Boa tarde, vim falar em nome da Consus, do CEEC, do curso Consim Cobaia, que ocorre mensalmente aqui em Foz do Iguaçu e que acontecerá agora no dia 6, depois de amanhã, na quinta-feira. Então é um curso com a participação de no máximo 10 pessoas, com 3 sorteios de Consim Cobaias. Ele é ministrado pela Consus, por conscienciômetras docentes, experientes, e ele acontece mensalmente. Desse mês, no dia 6, vai ser aqui no salão de eventos, e quem quiser se planejar para outros cursos, talvez pessoas que moram em outras cidades, é só entrar no site da Consus, que tem toda a nossa agenda anual dos cursos Consim Cobaia mensal. E para quem já quiser se adiantar, o do próximo mês de março também vai ser no dia 6 de março. Então, as inscrições são feitas aqui pelo CAEC, pessoalmente ou por telefone, e o preço é de R$100. Quem não for sorteado para o primeiro curso e fizer mais 2 cursos, sem ter sorteio, ele entra diretamente no sorteio. Ou seja, participou do primeiro, não foi sorteado, do segundo não foi sorteado, o terceiro a pessoa já não precisa passar pelo sorteio, para ela vai participar diretamente do curso. Então, na quinta-feira, a partir das 3 da tarde, aqui no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Para você que se preocupa com sua saúde, a OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. Este curso terá início no próximo sábado, dia 8 de fevereiro, no campus da OEC. O curso Princípios da Saúde Consciencial trabalha com o foco positivo na saúde dos participantes. Nesse curso, o aluno aprende a trabalhar suas bioenergias e a cuidar da saúde além do corpo físico. O quanto os sentimentos e emoções interferem na nossa saúde e como conhecer melhor a si mesmo. É um curso prático, com todas as etapas da autoconsciencioterapia. A linguagem do curso é acessível, com conteúdos introdutórios, oportunizando pré-requisito para outros cursos. O curso promove também um aprofundamento em saúde e consciencioterapia. Esta é a oportunidade de você cuidar melhor de você. Maiores informações pelo site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 30 25 1404. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete poliglotismo, novamente com a verbetógrafa professora Kátia Aracaki. Todos estão convidados a participar presencialmente e também pela internet enviando as suas perguntas. Muito obrigada.